Onde que tá? Bom dia! Oi, Maria Oliveira, tudo bom? Bom dia! Nossa, eu tava procurando a minha Bíblia, não sei onde é que ela tá. Aí tô com essa pequenininha aqui, vou ver se eu acho aqui onde que a gente tava ontem. Deixa eu pegar meu óculos. Que estranho. Aí, agora dá uma melhorada. Tudo jóia? Então, vou abrir aqui em Isaías, vou ver. Tentar lembrar aqui onde que. No, qual versículo que a gente tava do capítulo 30, né? Tá um frio aqui. Meu Deus do céu, parece que já estamos no inverno. Oi, Rose, tudo bom? Kátia, bom dia. Então, vamos lá, tô aqui, ó. Falei pra Maria que eu não sei onde é que está a minha Bíblia, não achei ela aqui. Na hora que eu fui pegar, cadê? Já tava no horário. Então, tô com uma outra aqui e vou tentar lembrar onde que a gente parou ontem. Oi, Kátia, tudo bom, Sônia? Bom dia pra vocês. É... Jesus! Ah, não tem problema, a gente lê de novo se não lembrar o versículo exato, né? Vou. Eu lembro que era o 30. Isso? Então vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do 27. Vou ler esse trechinho. Eu acho que até a gente já tinha lido, mas eu não lembro. Não lembro e eu marco lá na minha Bíblia que eu consigo encontrar melhor. Aí aqui, ó, tô com a outra Bíblia aqui. Ela muda até a versão, a forma como tá escrito, daí a gente confunde. Mas vamos lá, né? Independente disso, eu creio assim que aonde a gente abre a palavra de Deus, Deus fala com a gente, Deus fala no nosso coração, Deus tem uma mensagem para nós, aonde a gente navegar pela palavra dele, né? Diz assim, no 27 do 31. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens, os lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como o daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Eu acho que a gente já leu isso aqui, mas Deus estava falando do juízo que ele estava trazendo sobre aquelas nações, sobre o povo ali naquela ocasião, né? E dizendo que eles iam estar distraídos, eles iam estar vivendo naturalmente do jeito que eles estavam, se alegrando e tal, e de repente eles iam ser invadidos, eles iam ser assolados pelas mãos do inimigo, porque Deus estava permitindo que isso acontecesse. No 30, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva, porque a voz do Senhor será apavorada à Síria, porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas e combaterá vibrando golpes contra eles. Aqui ele já está proferindo a sentença contra aqueles que estavam intentando contra o povo, né? O poder do inimigo também ia ser alcançado pela mão, pela ira do Senhor, né? Porque há muito está preparada a fogueira preparada para o rei. A pira é profunda e larga, e com o fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá, né? O capítulo inteiro, esse trecho inteiro,
Nós já lemos isso, agora que eu vi aqui. Nós já estava até no 31, é isso? Preciso do auxiliador aí que anota essas coisas, né? Mas tudo bem, vamos a gente ler de novo, não tem problema. Nós já lemos aqui no 31, e eu acho que lemos até o final aqui do 32. Até o final do 31, onde Deus falava no 31 ali, né? Que aqueles que confiavam em cavalos, em carros e cavaleiros e não confiavam no Senhor e estavam fugindo lá para o Egito, né? Indo pro buscar socorro no meio de uma outra nação, quando Deus falou que era para eles permanecerem ali, que era para eles se entregarem ali para a Babilônia, porque isso era a vontade do Senhor naquele momento, né? Era o melhor para eles naquele momento. E eles custavam a entender ali que aquilo era o melhor para eles. Aqui o 4, ó, achei onde nós paramos, no versículo 4 do 31. Vou ler ali. Porque assim me diz o Senhor, Isaías dizendo, né? Como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a presa, assim que se convoque contra eles grande número de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro, né? Ele falando que Deus não se intimida diante dos inimigos, diante das dificuldades, e que ia vir em socorro deles. No 5, como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, para protegê-la e salvá-la, poupá-la e a livrará. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel. Ele está dizendo assim, ainda que vocês passem por toda aquela dificuldade que vocês vão passar ali, a mão do Senhor vai ser sobre vocês e Ele vai defender vocês de forma, com bravura, né? Como ele comparou ali com o leão, né? Deus não vai se intimidar diante da ação do inimigo, ele triunfa sobre isso. No versículo 7, pois naquele dia, né? Cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricam para pecardes, né? Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Olha só o que Deus está mostrando para eles, né? Vocês estão padecendo agora essas dificuldades aí por conta de todas as coisas erradas que vocês fizeram, né? Vocês vão padecer por um certo tempo diante das mãos poderosas do inimigo, mas eu vou livrar vocês. E eu vou pesar a minha ira sobre essas nações, sobre essa nação que estava oprimindo vocês. E ele dizendo ali, né? Lançará fora os seus ídolos, porque naquele dia vocês vão lançar fora os seus ídolos que vocês construíram para poder pecar diante de mim, né? Então toda aquela a consequência das dificuldades que Deus permitiu sobre a vida do povo de Israel, por conta que eles foram adorar os outros ídolos, por conta que eles descumpriram o cumprimento da palavra que Deus tinha estabelecido para eles, né? E aí ele falou assim, ó, naquele dia, quando vocês abandonarem tudo isso, quando por conta do sofrimento que vocês estão passando agora, lá exilados dentro da Babilônia, sob o domínio daquelas nações ali, quando vocês quebrantarem, quando eu quebrantar o coração de vocês, vocês abrirem mão de todas essas coisas que depõem contra a minha verdade, aí eu vou trazer justiça sobre os inimigos. Aí a minha mão forte vai triunfar sobre vocês. Olha que interessante, né? Então, toda a palavra fala da misericórdia do Senhor quando há o arrependimento, quando as pessoas se convertem daqueles maus caminhos que elas estão levando e buscam ao Senhor de todo o coração. E é assim até os dias de hoje, né? A palavra ela se renova o tempo todo enquanto a gente está lendo, porque ela é atual. É um recado de Deus para nós. Deus está mostrando o caráter dele através da palavra dele. Ele é justo para trazer sobre nós a consequência das nossas próprias atitudes, dos nossos pensamentos, até mesmo das nossas palavras. A gente fala coisas que depõem contra nós mesmos. Quantas e quantas vezes, né? Quantas vezes a gente fala, eu não consigo mesmo, porque eu sou burra, né? Tinha uma amiga minha que ela brinca de falar, eu quero que sou burra, para de falar isso, né? Você não é.
Você não é o que você pensa a teu respeito. Você não é o que as pessoas pensam a teu respeito. Você é o que Deus pensa a teu respeito. E Deus pensa coisas grandes a nosso respeito. E é isso que importa. Pense, né? Qual que é o ser mais soberano que tem nessa terra? Se ele pensa coisas boas a teu respeito, então abandone aquilo de ruim que você mesmo pensa, que outras pessoas pensam. Não importa. Isso não importa, né? Ali no último versículo desse capítulo 31. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Israel. Ele falou assim, até os próprios príncipes desses povos vão fugir, vão desertar, vão parar de adorar a própria nação, porque vão ver que ela está sendo destruída. Né? Então, Deus opera justiça sobre a vida daqueles que temem a Ele. Isso é o recado da palavra, né? Deus opera justiça sobre as nossas vidas. Deus não nos abandona em momento algum. Jesus falou, né, lá no Apocalipse, eis que estou convosco hoje e eternamente. Deus está conosco, independente das circunstâncias que a gente esteja passando, né? Se Ele permite que coisas ruins nos sobrevenham, ou é por conta de algo que Ele está tratando no nosso caráter, ou é por conta das consequências das nossas próprias atitudes, ou é porque a nossa própria língua está atraindo aquilo. Mas em qualquer condição dessa, se o teu coração está voltado ao Senhor, se você ama Ele com interesse de coração, a palavra diz que todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. É assim que a palavra fala, né? E é assim que é, né? É assim que é. Deus cuida da gente. Em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo. Ainda que a gente não conheça os seus caminhos. Ainda que a gente não entenda o agir dele. Ainda que a gente, às vezes, se desespera em algumas situações porque a gente deixa a nossa alma reinar, né? Por isso que a gente se desespera. Porque a nossa alma, ela fica aflita, ela olha somente as circunstâncias, ela tem dificuldade de crer nas coisas que ela não está vendo, nas coisas sobrenaturais. Aí a palavra fala que a gente precisa sucumbir à nossa alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo isso é a nossa alma. A gente precisa sucumbir ela, deixar ela debaixo, subjugada à autoridade do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do nosso espírito e ele traz a grandeza e a revelação daquilo que Deus é. Então, quando a gente deixa o nosso espírito crescer, a alma fica subjugada, ela fica ali quietinha no lugar dela, né? Para isso que serve o jejum, né? A gente quebrantar a nossa carne, né? E deixar que a nossa alma coloque-se no lugar dela. Fala assim, não, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. É Ele que governa a minha vida, é Ele que manda, é Ele que está na frente. E aí você começa a ver as coisas com os olhos que Deus vê, da forma como Deus vê. Cresce dentro da gente uma fé e uma força que nos consola, né? O Espírito Santo é o Consolador. Jesus falou isso, né? Eis que eu vou para o Pai, né? Que ele tinha cumprido a missão dele aqui na terra, né? Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Paráclito, o Consolador. Então esse Consolador habita dentro de nós, ele habita dentro de você, não duvide disso, porque se você um dia ouviu a palavra do Evangelho, né, e creu nela, você recebe esse Espírito Santo dentro do teu espírito como um selo da promessa. Eu vou ler esse versículo, comentamos sobre ele umas 2 vezes essa semana, e eu vou ler para que ele fique gravado dentro de nós, para que a gente entenda que nós somos filhos de Deus e herdeiros com Ele de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. E quantas vezes a gente deixa isso oprimido dentro da nossa alma, né? E deixa as circunstâncias e as situações difíceis sobrepor a verdade daquilo que Deus fala no nosso coração, né? E isso é a nossa humanidade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Ele que reaviva dentro de nós as armas espirituais, que são aquelas que a gente vence, né? São com essas armas que a gente vence. Tá lá em Efésios, né? No capítulo 1, bem no finalzinho, no versículo 13,
É um texto, né, inteiro. É uma carta, né? Como eu já falei para você, uma carta a gente não lê ela aos pedaços, a gente lê ela inteira para a gente entender o contexto. E esse capítulo 13, ele não é um parágrafo isolado, ele já vem lá do 3. É um capítulo, é um parágrafo só. Mas vocês vão entender, né? Eu vou ler ali o 3, o versículo 3, onde Paulo fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, que já nos tem abençoado. Tem algumas versões que falam que nos abençoou. Ele fala isso no passado. Deus já nos abençoou, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. Ele já fez, ele já traçou um plano desde o momento que a gente nasceu, né? Antes de que você fosse concebido, eu te conheci, a palavra fala assim, né? E então ele já nos abençoou, ele já tem preparado grandes coisas para nós. A Bíblia fala assim da multiforme sabedoria de Deus, aqui nas cartas de Pedro. E isso mostra assim que para qualquer direção que a gente vá, Deus tem um plano, né? Ele não é limitado como é a nossa mente, como é as nossas ações. Deus é ilimitado, infinito, onipotente, onipresente, ele pode todas as coisas, né? Então, ele te direciona, mas se você desviar do caminho dele, né? A palavra pecado, cometer um pecado, né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então, existe um alvo estabelecido, existe uma direção, mas se você errar esse alvo, Deus tem um plano para você. Tem um plano para te resgatar, né? Como ele fez ali com o povo de Israel, nesse texto que a gente estava lendo no capítulo 30, 31, e ele vem falando ali. O povo se desviou do alvo. Deus tinha estabelecido um alvo para eles. Falou assim: olha, aqui está tudo o que vocês precisam fazer para que eu permaneça no meio de vocês, para que vocês tenham vitória sobre os inimigos de vocês, para que tudo vá bem. Mas vocês desviaram, então agora eu vou traçar outro plano para resgatar vocês de novo, para que eu possa de novo habitar no meio de vocês, para que eu possa dar vitória de novo diante dos inimigos de vocês. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano, seja lá o que for que nos suceda, que a gente faça, que as nossas escolhas nos levem. Deus tem um plano de restauração para nós, né? E aí, depois no 3, ele vai falando, né? Assim como escolheu nele antes da fundação do mundo, ele vai falando, olha, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus nos escolheu para ser santos. A palavra santo quer dizer separado, né? Separado para ele. Nós fomos chamados santos, nós somos separados para Deus, né? Irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para adoração, tal. De Paulo vai falando ali, aí lá no versículo 13 ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles crido, também foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouviu a palavra da verdade e nela creu, você recebe o Espírito Santo no teu espírito como um selo da promessa. A gente falou essa semana, né, do selo lá do rei, né? Coloca a cera na finalização da carta e crava o anel dele, marcando, ninguém pode abrir aquilo ali, a não ser o destinatário, porque pertence a alguém. Aquela mensagem pertence a alguém. Aí aqui no 14 ele fala assim, o qual é o penhor da vossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, né? Até que o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós somos penhorados, né? O Espírito Santo está dentro de nós, nos guardando essa herança até que Deus tome posse, né? Que nós tomemos posse daquilo que Deus preparou para nós. É lindo isso, né? É muito lindo. O amor que Deus tem por nós é incondicional. E a gente precisa crescer nesse amor.
A gente precisa conhecer a Ele. Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. A gente só dorme no banco carona quando você conhece muito bem o motorista. Não é assim? Quando você confia no motorista que está ali do lado, né? Confia no Senhor, é Ele que está dirigindo. É Ele que está conduzindo todas as coisas. E Ele não vai deixar você perecer. Não vai mesmo, né? Davi escreveu lá num salmo, né? Ele falou assim: fui jovem e sou velho, fui jovem e sou velho, né? Ou seja, já passou minha vida inteira e eu nunca vi um justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai assim: olha, já vivi tudo esses anos da minha vida e eu nunca vi Deus deixar um justo perecer. Nunca vi. Louvado seja Deus, que a gente ande nessa justiça, para que a gente escolha fazer aquilo que é reto, aquilo que é certo, para que o favor de Deus possa operar grandemente na nossa vida. E como Paulo falou ali, né, no finalzinho do 14, para o louvor da sua glória, né? Tudo é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, que a nossa vida seja um louvor a Deus, né? Que tudo aquilo que a gente viva glorifique a Deus que nos criou, com uma gratidão por aquilo que Ele é em nós. Amém? Que Deus abençoe você. A Alessandra ali estava atrasada, estava estudando, Alessandra. Ai, que maravilha, né? Que bom. Que você tenha um dia lindo, né? Aqui um dia friozinho, nublado, chuvoso, mas cheio da graça de Deus, né? Cheio do favor de Deus. Que assim é. Deus, a gente precisa tanto do sol quanto da chuva. Imagina que se só tivesse sol, se só tivesse chuva, não ia dar certo. Se só tivesse calor, se só tivesse frio, não ia dar certo. Então tudo há uma temperança, né? Todas as coisas são necessárias, né? Nos dias que estava calor, os pernilongos estavam atacando a gente de dia, um horror, muito mato, muita água, muito pernilongo. E agora esse friozinho, ó, você dorme muito bem, porque além de estar dormindo no friozinho, não tem os bichinhos para te incomodar. Então tudo tem um tempo, né? Tudo é necessário e Deus opera em todas essas coisas. Então, ainda que a gente esteja vivendo na nossa vida um tempo de frio, tempo de calor, tempo chuvoso, tempo nublado, vai passar. A gente sabe que vai passar, né? Essas coisas passam. Né? O que tem que permanecer em nós é firme a esperança de que isso vai passar e não deixar se abater por aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Pelas circunstâncias, pelas dificuldades que a gente está passando, né? Porque o que sobra de tudo isso é o aprendizado, o crescimento, a transformação do nosso caráter, né? Que é o melhor. Cada dificuldade que você passa, você sai mais vencedor do outro lado. Pode ter certeza disso. Mais vencedor do outro lado, né, seu Nelson? Um bom dia para vocês, gente. Deus abençoe, um ótimo final de semana. E se Deus quiser, estamos aqui de novo, né, na segunda-feira. Então vamos ler o capítulo 32 na segunda-feira, né? Vamos começar ali. Ele diz aqui no subtítulo: o reinado do justo rei. Né? Olha Isaías falando da vinda do Messias. Eu acho lindo quando ele começa a falar dessas coisas que iam acontecer lá na frente, que ele nem viu, mas ele falava assim mesmo, ainda que as pessoas chamassem ele de louco, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia, quem era aquele Deus que falava com ele. Assim, não importa se eu vou ver, se eu não vou ver, vai acontecer. E aconteceu. Beijo, Deus abençoe você, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até segunda aí, se Deus quiser.